Irmãos, a paz de Yahshua Mashiach. Ezequiel 44, versículo 23, vai dizer assim: E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo do profano, e farão discernir entre impuro e o puro. Esta palavra do Eterno, meus irmãos, se refere aos sacerdotes, aos seus sacerdotes. Se nós formos a ler em Ezequiel 44, a partir do versículo 15, vamos perceber tudo o que o Eterno fala sobre os seus sacerdotes. Então, neste contexto, quando ele diz, vão ensinar a distinguir o profano, não é, do santo, é porque nós queremos hoje falar sobre o ecumenismo. O ecumenismo, meus irmãos, é uma apostasia silenciosa. O ecumenismo, se nós formos para qualquer dicionário, uma pesquisa bem simples, vamos encontrar que é um movimento para a paz, tolerância, união entre diversas religiões. E essas religiões quais são? Todas as religiões mundiais que são, por exemplo, a religião católica, protestante, budistas, hinduístas, judeus, muçulmanos. Então, segundo a característica do ecumenismo é universal, global, geral, mundial, é tudo na generalidade. Então, o ecumenismo religioso na prática é uma união de religiões mundiais e este vendo sendo pregado, vendo sendo difundido pelos principais líderes religiosos do mundo, principalmente nesses nossos últimos dias. E nós destacamos aqui o papel principal do maior líder da seita católica, né? O maior líder da seita católica, ele está a propagar este evangelho. Aliás, evangelho não, este ecumenismo está em todo lado, viaja para países, junta este, junta aquele e fazem essa toda roda grande para poder fazer o quê? Para fazer esse tal ecumenismo que ele chama de uniões de igrejas mundiais, pregando o amor entre as pessoas, não é? Acima da religião de cada um. Quando diz acima da religião de cada um, é a mesma coisa dizer, quer dizer, você tem que amar o seu irmão acima da fé que ele professa. Mas tudo isto, meus irmãos, são palavras, são imagens, é difusão de uma coisa que, assim, da primeira vista, você vai pensar que é bem bonitinho, é perfeito. Mas então, no entanto, se nós vamos pregar o evangelho, a unicidade na fé, essa unicidade na fé, nós devemos saber discernir com que nós fazemos essa unicidade da fé. Mas as escrituras sagradas é a palavra onde está lá expressa a vontade do nosso Pai. E a vontade do nosso Pai deve estar acima de qualquer entendimento humano. Porque discernir a sabedoria do Criador vem do Espírito e daqueles que possuem esse Espírito. Então, nós quando vamos ver este ecumenismo bem movimentado, bem caprichado, bem colocado para casa, para a cabeça dos crentes, nós percebemos, devemos logo entender que aqui existe alguma coisa. Devemos discernir isto de forma espiritual. Então, sendo assim, meus irmãos, não podemos simplesmente ignorar a vontade do Pai e irmos unir a fé daqueles que simplesmente estão a proteger a idolatria, aqueles que estão a proteger os homossexuais, aqueles que estão a proteger a prostituição, aqueles que estão a proteger todos aqueles ensinamentos que a própria palavra do Eterno chama de abominável. Chama de abominável. Então, meus irmãos, aqui nós vamos perceber que a unicidade que Yahshua pede, a unicidade que o nosso Mashiach pede, ele pede à sua igreja, não pede a qualquer um. Pede à sua igreja. E ele diz também, ele vai dizer assim, a unicidade no corpo de Yahshua não é dirigido pelos humanos. Não são os meros humanos que vão dirigir a unicidade no corpo do Mashiach. Porque a unicidade no corpo do Mashiach é dirigido pelo próprio Espírito do Criador. O Espírito Santo. Ele é que dirige a unicidade. Então, os homens, quando fazem essas coisas, chegam a várias concordâncias, não é? Religiosas. Esses expressam a vontade deles nisso, porque não provém das escrituras sagradas. Portanto, se não vem das escrituras sagradas, não é a vontade do nosso Pai. O ecumenismo religioso não é bíblico.
Porque nós vamos ver que em 2 Tessalonicenses, onde se fala desse ecumenismo, nos fala sobre a injunção de religiões para formar uma única religião mundial, que será a obediência a Lúcifer, que também será também chamado de Antimachia, esse que é o filho da perdição, que também é chamado de filho do pecado. Pois esse todo ecumenismo, amor, unicidade e fé, né, é para converter toda a gente a crer que nós nos amamos mais em detrimento do Eterno, em detrimento do Criador. Então nós não podemos nos amar mais em detrimento daquele que fez a nós. O ecumenismo, meus irmãos, irá distanciar-nos cada vez mais do Criador, porque estaremos a venerar homens. Então esta é uma grande mentira e uma apostasia silenciosa que está acontecendo diante dos nossos olhos. Em Gálatas 5:9 vai dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso devemos ficar atentos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É importante nós estarmos atentos, verificar, controlar. Controlar o que é o quê. Irmãos, na mídia, as celebridades, as pessoas com influência são usadas para formar esse ecumenismo. Nós vemos em muitos programas da televisão, vêm esses que cantam gospel, mas aqueles que cantam gospel, para nós, achamos que eles são crentes, achamos que aqueles são pessoas que seguem, pelo menos aqueles que não estão abertos, que ainda não estão acordados, que seguem a Mashiach. Mas aqueles todos é tudo farinha do mesmo saco, senão qualquer cantor estaria a aparecer na televisão. Mas não é isso que acontece. Tem um povinho selecionado para esta da elite, que pertence a essa elite, que deve aparecer nas televisões. Não é qualquer um. Então, meus irmãos, com essas artimanhas que o sistema diabólico finge que não percebe a quebra da vontade do Pai, o povo que é cego, sem discernimento, acaba caindo totalmente e mergulha-se nessas trevas, mergulha-se nesse engano tenebroso. Então, as escrituras no livro de Timóteo 2:3-6 vai dizer assim: porque há um só Criador e há um só mediador entre o homem e o Criador, que é Yahushua, o Mashiach. Então, esses todos que andam por aí não podem nos levedar na massa que eles vão colocar no fermento deles, porque nós temos um e único mediador entre os homens e o Criador, que é Yahushua, o Mashiach. Então, como vocês podem ver, meus irmãos, a unicidade na fé só existe onde existe. Não pode existir onde tem dois espíritos, onde tem duas fés, onde existem duas... Não tem como. Não pode ter unicidade da fé. É por isso que nós vamos encontrar aqui em Efésios 4, no versículo 3, vai dizer: procurando guardar a unicidade do espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, há um só espírito, há uma... E como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Criador, um só Salvador, uma só fé, um só batismo. Um só Criador e Pai de todos, qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a benevolência foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Mashiach. Então esses todos não creem no Criador. Como é que nós vamos nos misturar com aquele que não crê a palavra do Eterno? Aquele que tem seus ídolos. Como é que você vai adorar um elefante se sabe que o elefante não pode fazer nada? Como você vai adorar uma imagem se a própria palavra do Criador abomina a adoração à imagem? Então, em Mateus 16:6 vai dizer assim: e disse-lhes Yahushua: estejam atentos, tenham cuidado com o fermento do quê? Dos fariseus e saduceus. Este é um dos grandes fermentos, é o ecumenismo. Que Yahweh conduza o coração de vocês ao amor de Yahweh e à perseverança de Yahushua. Nós somos, o apóstolo diz, o Criador deve nos conduzir, nós, a termos o amor do Criador, nosso Pai, e a termos a perseverança de Yahushua, porque Yahushua, sim, ele é o exemplo da perseverança. Em 2 Coríntios 6:14 vai dizer: não formeis parelha incoerente com incrédulos, que afinidade pode haver. Diz: não formeis parelha incoerente com os crédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que acordo pode haver entre o Mashiach e Belial? O que há de comum entre templo do Criador e ídolos?
Portanto, sai do meio desta gente e fortificai-vos, diz Yahweh. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Entendeu, irmão? Entendeu o que o Mashiach diz? Entendeu o que o Criador nos chama a atenção? Como é que é possível haver união entre o satanismo e a fé do Eterno? A idolatria e a crença no Criador? É possível. A fé no Mashiach? Não é possível. Então, esta é uma armadilha muito grande que a humanidade está a fazer o quê? Está a correr risco. E nós, meus irmãos, o nosso trabalho é alertar as pessoas para que fujam dessa apostasia silenciosa que todos os dias vai ganhando terreno. Por fim, meus irmãos, vou ler aqui a carta em Efésios. Efésios 2, no versículo 11, vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Yahusha, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tenham esperança e sem o Criador. Mas agora em Yahusha, vós que antes estavam longe, já pelo sangue do Mashiach chegaram perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Está aqui. Só o Salvador consegue fazer o ecumenismo perfeito. Todo aquele que crê no Yahusha, aquele que pertence à igreja de Yahusha, esse é que deve comungar uns com os outros, esse é que deve ter a unicidade no Espírito. Então, esse ecumenismo que anda por aí, meus irmãos, sai fora e fique firme seguindo o Mashiach, as recomendações que ele nos fez. Vamos parar de procurar emoção e sensacionalismo, porque Yahusha é o único caminho, a verdade e a vida. Fique na paz de Yahusha, meu irmão. Fique na Shalai de Yahusha e que Yahusha cuide da sua família. Que assim seja. Aleluia.